Você sabia que até 20% dos problemas de disfunção erétil são causados por medicamento? 20%. Isso significa que de cada 5 homens que não conseguem ter uma ereção satisfatória, um deles está com o problema causado por remédio. E o pior, na maioria dos casos, o homem nem desconfia. Ele acha que é a idade, acha que é o estresse, acha que é a ansiedade, acha que é falta de testosterona, mas muitas vezes a única coisa que está destruindo a ereção dele é um comprimidinho branco que ele toma todos os dias e que deveria estar ajudando a saúde dele, não prejudicando. Você sabe quais são esses medicamentos que podem causar disfunção erétil no homem? Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou explicar para você, uma por uma, das medicações que podem ter esse efeito maléfico no homem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative as notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo semanal que eu preparo para você. E deixa o like também, porque isso ajuda outras pessoas a encontrarem esse conteúdo. Antes de falar dos remédios em si, a gente precisa entender uma coisa. A disfunção erétil é muito mais comum do que você imagina. Após os 40 anos, 1 a cada 2 homens vai ter algum problema de disfunção erétil. Isso significa que, se você tem 40 anos ou mais e está numa roda de 10 homens, pelo menos 5 deles já tiveram ou terão problemas de disfunção erétil. E quando o homem envelhece mais, chega aos 70, 80 anos, esse percentual pode chegar a 70, 80%. Ou seja, envelhecer é um fator de risco para a disfunção erétil. Isso é fato, mas não é o único fator. Existem muitas causas para um homem não conseguir ter uma ereção satisfatória. Causas vasculares, problemas nos vasos sanguíneos, como diabetes, colesterol alto, pressão alta. Causas hormonais, como testosterona baixa ou problemas na tireoide. Causas psicológicas, como ansiedade, depressão, estresse, traumas. Causas neurológicas, problemas nos nervos que comandam a ereção. E causas medicamentosas. Remédios que, como efeito colateral, atrapalham a ereção. É exatamente sobre essa última causa que vamos falar hoje. E acredite, ela é muito mais frequente do que muita gente pensa. E por que é tão importante tocar nesse assunto? Primeiro, porque muitos homens tomam esses remédios todos os dias e eles não fazem a menor ideia de que isso pode estar prejudicando a ereção deles. Eles acham que o problema é apenas a idade e acham que tem que aceitar. E às vezes a solução é simples, trocar um remédio pelo outro. Segundo ponto, porque os homens esquecem de relatar aos seus médicos todos os medicamentos que eles tomam. Pensam, é só um remédio para pressão, um remédio para alergia, um remédio para ajudar a dormir. Parece inofensivo, mas pode ser justamente isso que está causando o problema. É sempre importante você fazer uma lista de todos os medicamentos que você toma, até aqueles que você acha que não tem efeito nenhum, porque muitas vezes a resposta está ali. Então, se você está assistindo esse vídeo e tem problema de ereção, pega papel e caneta agora. Vai anotando os remédios que você toma enquanto eu vou falando. E no final, você vai ter uma lista do que pode estar atrapalhando você. Primeira classe, os antihipertensivos. É a primeira classe de medicamentos amplamente utilizados pela população e que é capaz de causar disfunção erétil. Porém, nem todos os antihipertensivos podem causar disfunção erétil, apenas alguns. Alguns são mais problemáticos do que os outros. Vou falar dos principais grupos: os diuréticos tiazídicos e os beta-bloqueadores. Diuréticos tiazídicos. Quais são eles? Os mais famosos são a hidroclorotiazida e a clortalidona. Essas medicações são fornecidas pelo SUS e são amplamente utilizadas, inclusive associadas a outros comprimidos combinados. E o que a ciência mostra sobre eles? Um estudo clássico mostrou que a hidroclorotiazida aumenta de 2 a 6 vezes a chance do paciente apresentar a disfunção erétil. Se um homem já tem algum risco de ter a disfunção, seja por idade, por diabetes, por tabagismo ou outros fatores, tomar esse medicamento pode afetar muito mais e aumentar muito mais as chances de ter a disfunção erétil. E o pior,
Muitos homens tomam esse remédio há anos. Foram acumulando a disfunção gradualmente, sem associar uma coisa à outra. Mesmo quem já toma e nunca teve o problema pode surgir a qualquer momento. A clortalidona é parecida com a hidroclorotiazida. Mesmo mecanismo, mesmo risco. Beta-bloqueadores. Outra classe muito utilizada para a hipertensão arterial. Exemplos: propanolol, atenolol, metoprolol, carvedilol. Esses medicamentos agem no coração e nos vasos sanguíneos. Eles diminuem a frequência cardíaca, reduzem a força de contração do coração e ajudam a baixar a pressão. Só que eles também afetam a circulação nos tecidos periféricos, e o efeito deles é ainda mais abrangente do que os diuréticos. Os beta-bloqueadores afetam não apenas a ereção, mas toda a parte da relação. Como a excitação, você pode ter mais dificuldade para ficar excitado. A ereção, a rigidez pode ficar prejudicada. O orgasmo pode ser mais difícil de alcançar ou menos intenso. Muitos homens que tomam o propranolol e o atenolol relatam que perderam a vontade ou que não sentem mais a mesma coisa, o mesmo desejo. Não é coisa da cabeça deles, é o remédio. E o que fazer? Agora, atenção, você não pode parar de tomar o remédio simplesmente. Pressão alta descontrolada pode causar AVC, infarto e problemas renais. E é muito mais perigoso do que a disfunção erétil. Mas o que você pode fazer é conversar com seu médico. Existem outras classes de hipertensivos que não causam a disfunção erétil ou causam muito menos. Por exemplo, a losartana e outros bloqueadores do receptor da angiotensina, enalapril, lisinopril e outros inibidores da ECA, amlodipino e outros bloqueadores de canal de cálcio. Todos esses têm um perfil muito melhor para a sua ereção. Então, se você toma hidroclorotiazida ou propranolol, converse com seu médico e pergunte se dá para trocar. Na maioria das vezes dá, e isso vai fazer uma grande diferença para você. A segunda classe de medicamentos são os antidepressivos. Hoje em dia eles são muito utilizados, não somente para a depressão, mas também para ansiedade, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de pânico, fobias, dor crônica. Então é uma classe de medicamento que está em todo lugar, e muitos homens tomam sem saber que isso pode afetar a ereção. Inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que é a fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram, duloxetina. Esses medicamentos aumentam a disponibilidade da serotonina no cérebro. E embora a serotonina seja ótima para melhorar o humor, é péssima para a libido e ereção. Ela diminui o desejo, dificulta a excitação, pode atrapalhar a rigidez, pode atrapalhar o orgasmo, atrasar ou anular, diminui a sensibilidade, ejaculação retardada ou anejaculação, que é a ausência da ejaculação. Para muitos homens, esses efeitos colaterais são tão ou mais incômodos que a depressão em si que estão tratando. Tem também os antidepressivos tricíclicos. Os exemplos são amitriptilina, nortriptilina, imipramina, cloripramina. Esses também podem causar disfunção erétil. O problema é que muitos homens usam esses medicamentos há muito tempo. Eles começaram o tratamento em uma época, os efeitos colaterais foram surgindo, mas eles não associam uma coisa a outra. As opções de antidepressivos que causam menos impacto na sua relação são bupropiona, vortioxetina e agomelatina. A troca é possível, mas é preciso que seja feita com orientação médica. O que fazer se você toma antidepressivo e tem disfunção erétil? Primeiro, não pare o medicamento por conta própria e converse com seu médico. Pergunte sobre alternativas. Na maioria dos casos, é possível trocar. Como esse vídeo ficou muito longo, eu vou fazer a parte 2 para não ficar cansativo. Se você achou esse vídeo interessante, se o conteúdo foi relevante para você, compartilhe com o maior número de pessoas que você conhece, porque muitos homens estão tomando esses remédios neste exato momento, sem saber que isso pode estar atrapalhando eles. Compartilha no WhatsApp, compartilha no grupo de amigos, aproveita e se inscreve no canal e ative as notificações para receber
todo o conteúdo semanal. Deixe o like, isso ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para quem precisa. Se tiver dúvidas sobre os remédios que eu falei, escreve nos comentários. Eu leio todos e respondo o máximo que eu consigo. Muito obrigada por ter chegado até o final. Um grande abraço, até mais e tchau, tchau.